Vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre sentidos e percepções, as janelas e portas da alma. Como já dissemos antes, uma pessoa pode ser altamente instintiva, mais instintiva que as demais pessoas. Outras pessoas podem ser mais emocionais que as demais pessoas. Do mesmo modo, existem pessoas que são altamente sensoriais, mais do que as demais pessoas. Então, vamos ver algumas características comportamentais típicas de pessoas altamente sensoriais. Em primeiro lugar, são pessoas focadas nos 5 sentidos ou em algum dos sentidos de maneira mais específica. De modo geral, são pessoas que só acreditam naquilo que veem, que ouvem, tocam ou sentem. Veja o caso de Tomé na Bíblia. São pessoas muito curiosas e muito pesquisadoras. Tendem a ser muito específicas, rígidas e literais e nada flexíveis em seus pontos de vista. Ou seja, quanto a ser curioso, pesquisador, isso é uma bênção. O lado negativo é que tais pessoas podem ser rígidas demais. São pessoas metódicas e gostam de seguir regras, normas, leis. Por outro lado, são pessoas onde há uma falta de flexibilidade no trato com as demais pessoas, de modo geral. São pessoas que observam com atenção fatos e detalhes, mesmo que insignificantes. O lado negativo é que tendem a ser exagerados em relação aos detalhes, perdendo muito tempo em coisas que realmente não são importantes ou que deveriam passar até despercebidas, mas a pessoa gasta um tempo exagerado num detalhezinho aparentemente desnecessário. São pessoas muito práticas e realistas, o lado negativo. Nem sempre são boas para lidar com significados ocultos e subjetivos. Ou seja, se por um lado são muito práticas e realistas, a sua percepção é focada principalmente naquilo que está sendo mostrado, mas não são muito perceptivas quando tem que lidar com coisas ocultas, subjetivas, coisas que extrapolam aos sentidos. São pessoas que gostam de ideias novas e abertas a experimentos. Por outro lado, o lado negativo, gostam de ideias novas se essas ideias tiverem aplicação prática, pois não são dadas a ficar filosofando e ruminando ideias sem aplicação imediata. São pessoas que gostam de aprimorar habilidades já aprendidas, ou seja, desenvolvem muito suas habilidades sensoriais. O lado negativo, nunca estão satisfeitos com as habilidades já aprendidas, tornando-se muitas vezes insaciáveis com grande facilidade. Oitavo, são pessoas inteligentes, criativas, engenhosas e solucionadoras de problemas. Por outro lado, suas soluções são eficazes, ou seja, resolvem aquilo que se propõe a fazer, mas nem sempre são eficientes. A sua perda de tempo com detalhes faz com que gastem tempo demais para resolver um problema, ou seja, são eficazes, atingem aquilo que se propõe, mas não são eficientes porque demoram demais na resolução desses problemas. São pessoas adaptáveis a mudanças de ambiente, mesmo que em ambientes aversivos, ou seja, são pessoas altamente perceptivas do ambiente, então são adaptáveis a mudanças ambientais. Agora, por outro lado, normalmente são pessoas que não gostam de trabalhar sozinhas e, por outro lado, não se sentem bem se não estiverem rodeados de um monte de observadores. Gostam de estar cercados de um monte de gente e isso, sob certo aspecto, passa a ser negativo. São pessoas otimistas, motivadas e motivadores dos demais, mas não são dadas à emotividade e não conseguem explorar todo o potencial motivador de terceiros, pelo fato de muitas vezes não saber utilizar a sua emotividade. 11.
São pessoas de grande habilidade manual e mecânica, são bons artistas plásticos, bons músicos, são pessoas que realmente têm essa habilidade manual de uma maneira muito intensa. O lado negativo: envolvem-se ou começam muitas coisas e deixam muitas outras coisas inacabadas ou por fazer. E 12. São pessoas visionárias, ou seja, têm uma visão do que querem alcançar, mas não são pessoas muito sonhadoras, não. O lado negativo: geralmente são pessoas incrédulas e, por incrível que pareça, falta-lhe uma espiritualidade mais devota, porque são sensoriais demais, são materialistas, não no sentido de não querer as coisas espirituais, mas são materialistas porque querem muito o que podem tocar, o que podem pegar, o que podem ver. E muitas coisas espirituais, na realidade, não podem ser vistas, tocadas, entendidas, têm que ser aceitas como elas são. Vamos agora ver as comorbidades mais comuns em pessoas altamente sensoriais. As patologias mais comuns para as pessoas sensoriais são estupor dissociativo, perda sensorial dissociativa. Em ambos os casos, a pessoa pode ficar paralisada com relação às suas capacidades sensoriais e pode até mesmo perder, mesmo que seja temporariamente ou parcialmente, a sua capacidade sensorial mais marcante. Uma outra situação bastante comum é o transtorno de somatização, quando algumas manifestações de natureza psíquica afetam o corpo, principalmente a pele em si. As somatizações são bastante comuns em pessoas sensoriais de modo geral. Podemos mencionar ainda o transtorno doloroso persistente, principalmente aquelas dores incômodas sem uma causa realmente significativa, também o transtorno obsessivo compulsivo e vale acrescentar também a sociofobia e a agorafobia, quando a pessoa tem uma dificuldade muito grande de conviver e de se relacionar com o público. Entre os transtornos de personalidade mais comuns entre as pessoas altamente sensoriais, podemos mencionar a personalidade antissocial e também a personalidade obsessiva e pensamentos fixos. Bom, antes de encerrar, vamos ver alguns exemplos bíblicos de pessoas altamente sensoriais mencionadas na Bíblia. Entre as pessoas visuais, podemos mencionar Adão e Eva no Jardim do Éden, que viram o fruto, fizeram questão de estar tocando naquilo, perceberam que estavam nus posteriormente. O caso de Bezaleel, o homem que foi usado para construir o tabernáculo e os objetos internos. Os profetas Jeremias, Ezequiel, Daniel e também o apóstolo João. Todos foram profetas que descreveram uma quantidade muito grande de visões que receberam do Senhor. Temos que mencionar ainda Tomé, o apóstolo, que queria tocar na ferida de Jesus, colocar o dedo no seu lado, para que ele realmente acreditasse que Jesus havia ressuscitado. Mencionamos ainda o caso de Lucas, que foi um pesquisador bem intensivo para poder escrever o seu evangelho. Outras pessoas que também são sensoriais, mas a sensorialidade não é a característica principal, podemos mencionar Jacó, Salomão, Pedro e o próprio apóstolo Paulo. Aliás, já deu para vocês repararem que o apóstolo Paulo praticamente está em todas. Entre as pessoas altamente auditivas, podemos mencionar o caso de Salomão, os profetas Elias, Ezequiel, também João, evangelista, Lucas, entre as pessoas auditivas, bem auditivas, mas essa capacidade auditiva não era o ponto marcante, podemos mencionar ainda Jeremias, Daniel, também o apóstolo Pedro e o apóstolo Paulo. Mais uma vez, Paulo está sendo citado. Entre as pessoas altamente táteis, podemos mencionar Adão e Eva, Jacó, Bezaleel, Roboão,
Tomé, mais uma vez, o apóstolo, queria tocar em Jesus. Lucas, Paulo, novamente. Entre as pessoas altamente sinestésicas, podemos mencionar Caleb, o profeta Ezequiel, Neemias, Pedro, Paulo. Agora, observe que Paulo é uma característica bem marcante nele, ser sinestésico, ser ativo, estar envolvido, caminhando, estar sempre fazendo alguma coisa. Podemos mencionar ainda como sinestésicos, embora não seja a característica mais marcante deles, João Evangelista, Elias, Daniel e Lucas. Encerrando nosso assunto, podemos dizer que os sentidos captam ou percebem informações ambientais. Já dissemos, então, ao longo de todo esse trabalho, que os sentidos não são 5, mas dezenas, centenas, talvez milhares, talvez até milhões. Os sentidos existem para que se possam receber informações do ambiente e de dentro do próprio organismo. Essas informações são apresentadas aos instintos e às emoções, levando a pessoa a manifestar uma resposta aos estímulos ambientais. Afinal das contas, para que se apresente uma resposta ao estímulo ambiental, primeiramente é necessário que se capte o estímulo ambiental. E isso é feito através dos órgãos do sentido. As informações que chegam aos sentidos não são interpretadas como realmente são, mas como a pessoa está preparada para percebê-las. Em função do quê? Em função de condicionamentos pessoais, do foco no estímulo sensorial recebido, no seu juízo subjetivo de valores, também depende de circunstância, de tempo, duração, intensidade do estímulo, ou seja, o que é captado na realidade deve ser interpretado, e a interpretação tem um monte de fatores que interferem diretamente nisso. Noção mais clara do pecado de Adão e Eva, nós podemos perceber a alta sensorialidade de ambos. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e o deu a seu marido, que também comeu. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Em outras palavras, órgão do sentido capta a informação do meio ambiente. No entanto, o que vai fazer com que essa informação tenha um valor altamente significativo, isso depende de fatores ontogenéticos, de fatores sociogenéticos, de tal maneira que o que é captado é percebido de maneira totalmente diferente pelas pessoas. Com isso, nós estamos terminando agora o nosso assunto e a seguir estaremos estudando a respeito dos processos cognitivos. Vamos continuar?